Paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui trazer mais uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição a ser comentada é a lição de número 10, para 5 de setembro de 2021. O título da lição diz: O cativeiro de Israel, Reino do Norte. A nossa lição é a lição da CPAD, comentada pelo pastor Cleiton Palmeirinho, com o título, tema geral é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E o textual diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 a 14, 17, 20 e 29. Eu não vou ler aqui o texto, mas peço que você acompanhe através da sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 14, 17, 20 a 29. E a nossa lição está dividida em: Samaria é cercada pelo rei da Síria, com os itens: Israel sob o reinado de Jeroboão, a traição do rei Oséias, a advertência dos profetas, sendo estes aqui os pontos do primeiro tópico. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Vamos ler a introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Israel sob o reinado de Jeroboão. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistou territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então nós temos aqui esta palavra sincretismo, que sincretismo
Sincretismo é o mesmo que combinar. A palavra é derivada do grego suncretizo, e quer dizer combinar. Nós temos na enciclopédia de Champlin, que diz assim: a palavra derivada do grego suncretizo, que quer dizer combinar. Ao que parece, Plutarco foi a primeira pessoa a usar essa palavra. Ele a empregou para indicar os esforços harmonizadores dos neoplatonistas, que incorporavam várias linhas de ideias no tapete de seu pensamento. O sincretismo pode ser superficial ou profundo. É superficial quando uma mente preguiçosa, não desejando investigar em profundidade, meramente ajunta peças de sistemas já existentes, servindo uma salada indigesta de ideias. Mas quando o sincretismo é profundo, dá-nos discernimento quanto a vários sistemas que contêm fragmentos da verdade. Então vemos que aqui com a nação de Israel estava acontecendo aí um sincretismo que de forma prejudicava a comunhão da nação de Israel com Deus. Os períodos de prosperidade não foram ou não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Aqui, no terceiro item, advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses, usurpadores. Enquanto os mais abastardos viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade: Deus não se deixa escarnecer e não tolera
um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Estes falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus, declarada em sua palavra. Então vemos que a falta de misericórdia dos filhos de Israel aqui foram a causa da levada de toda a nação de Israel ao cativeiro. Já falamos em outro trabalho de vídeos sobre essa forma de desobediência para com a lei do Senhor. A nação de Israel tinha uma administração que fazia o intercâmbio da nação prosperar. E entre Israel havia um costume dado por Deus, ou seja, um mandamento, que quando um hebreu ficasse pobre e dependesse do seu irmão, também hebreu, esse ficaria como escravo por 7 anos e deveria receber alforria no 7º ano. Mas aqui, com a denúncia dos profetas Oséias e Amós, é observado que estava acontecendo este problema. E este problema também foi denunciado pelo profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 34, do versículo 8 ao 22. É interessante que neste capítulo 34, do 8 ao 22, quando o profeta Jeremias estava anunciando a ida de Israel para o cativeiro, Deus estava inspirando Jeremias a lembrar do que, durante estas advertências do profeta Oséias e do profeta Amós, sendo estes profetas que também anunciaram que a ira de Deus já estava para ser derramada sobre Israel por causa da sua falta de misericórdia com o seu próximo. Então Deus inspira Jeremias a lembrar que quando Israel percebeu que na verdade estavam tendo este sério problema, então fizeram cerimônias, trouxeram novilhos, cortaram as metades, passaram fazendo concerto diante de Deus, dizendo que estavam arrependidos e que libertavam seus escravos, porque escravos hebreus passavam do 7º ano e não eram colocados à liberdade. Então Deus viu muito bem o pacto que eles fizeram entre si para liberarem seus irmãos à liberdade. Mas só que Jeremias denuncia dizendo que muitos deles, que foram pessoas que liberaram seus
escravos foram buscá-los de volta. Então isso foi um mal tão agravante que serve como o único dos sinais que Deus percebe que não tinha mais como esperar outras obras piores procedentes da nação de Israel. Então ali em 2 Reis, aqui quando o nosso comentarista coloca sobre o sincretismo, o que é que estava acontecendo? A nação que agora foi levada cativa está agora debaixo da mão dos seus inimigos e é enviado a eles um sacerdote de Samaria para morar em Betel e ensinar a eles o costume dos deuses da terra. Então é oferecido para eles Sucote Benote, Nergal, Azima, Nibás, Tartaque, Adramaleque, Anamaleque, 7 ídolos, para que pudessem cada uma das tribos misturada no meio daquelas nações dirigir assim adoração a Deus. Eles tinham em mente que estavam adorando a Deus se dirigindo aos ídolos. Então isso é chamado de sincretismo. Sincretismo é isso que faz combinar, a combinação. Só que esta forma de combinação do ídolo ao Deus Santo Todo-Poderoso não é aceito por Deus. Então esta combinação era uma afronta a Deus. Nós vemos aqui também no 2º tópico. Nosso 2º tópico, os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Oséias 1 e versículo 2. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. E teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta de Israel deixa seu marido, que é Deus, para se deleitar com seus amantes, o Egito e a Síria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre
que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticadas pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Vemos aqui o segundo ponto também. Então vemos aqui que às vezes o povo de Deus pensa que não tem problema e às vezes se disfarçam com algumas expressões que às vezes não estão entendendo ou compreendendo e que serve como disfarce. Nós temos uma palavra em Evangelho de João 12, versículo 8, quando Jesus disse: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre. Esta palavra foi dita por Jesus naquele episódio quando a Maria, irmã de Lázaro, Jesus havia ressuscitado Lázaro e Maria, para agradecer e mostrar toda a sua gratidão a Cristo, ela prepara então um vaso de alabastro, ou também um vaso de unguento, de nardo muito caro, e ela chega e quebra o vaso e derrama o vaso de perfume sobre Jesus, e nesse momento Judas analisa e diz: por que este desperdício não podia ser vendido e dado aos pobres? Nós observamos aí. Então Jesus, ele conhecendo o coração de Judas, não era porque, o texto ainda diz que não era pelo cuidado que Judas tinha com os pobres, mas porque ele era ladrão e ele pegava o dinheiro que se lançava na bolsa. Ele desviava. Ele não era fiel com a tesouraria que estava em suas mãos. Então nós observamos Jesus dizendo: porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tende. Alguns entendem que é de se conformar, que não precisa ter nenhuma preocupação com a pobreza dentro da igreja. Em alguns lugares é observado que
a pobreza é tão massacrante que as pessoas não conseguem ter uma prosperidade. O casal, formam-se casais geram filhos, os pais ficam velhos, pobres, os filhos crescem também indefesos, desamparados, e também vão se formarem seres humanos na pobreza, porque não tem um amparo, né? Então, se era para concordar com a continuação de ter os pobres sempre com eles e não ter aqui uma preocupação, por que é que Paulo dava graças a Deus em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 16, mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Paulo via no coração de Tito uma preocupação com os órfãos e as viúvas. É só ver o contexto de 2 Coríntios, capítulo 8, até os versículos a seguir, após o versículo 16. Todo o capítulo 8 vai falar do cuidado que Tito tinha com a igreja que ele pastoreava. Os órfãos, as viúvas, aqui eram tratados com diligência, com o amparo do pastor Tito. O que Jesus estava querendo dizer aqui, quando nesse tratado de ampliar o que Maria estava fazendo, era que naquele momento a preocupação de todos deveria estar voltada para o que Jesus estava realizando. Ele estava apontando que já estava chegando a hora. Não era tempo de envolver com outras circunstâncias, mas que, passando aquele momento, o momento em que eles veriam ele se preparando para os algozes o tomar, o prender e o levar ao Calvário. Deveria ser um momento que a atenção de todos voltasse para o que estaria acontecendo com Jesus. Mas os pobres continuariam com eles, sempre estaria com eles, com os discípulos. Então a atenção dos discípulos se voltasse para os pobres depois. Não é o caso de entender que os pobres sempre estarão com vocês e que não tem problema. São pobres, continuarão sendo pobres. Negativo. Aqui Jesus está chamando primeiro a atenção dos discípulos para o fato que era uma ocorrência urgente, que era o fato da sua morte. O que Maria estava fazendo seria contado a todo mundo, mas
a atenção deles depois deveria se voltar aos pobres. Então, existe uma continuação de cuidado, né? Aí a igreja primitiva, no tempo de Pedro, os primeiros 30 anos da igreja, a história vai mostrando ali que tinham tudo em comum. No tempo de Tito, aproximadamente quase 60 anos após a morte de Jesus, aqui Tito tinha total cuidado com essa igreja. E Paulo, quando fala de Tito com esta solicitude, ele lembra o episódio do maná. Havia uma provisão, né? Então, aqui o comentarista mexe numa situação bastante interessante que chama a atenção para a igreja atual. É interessante que esse comentarista foi acusado de marxista, mas é entendido que esta acusação foi justamente porque o comentarista ele tem chamado a atenção da igreja de uma forma geral para estes assuntos interessantes que muitos estão deixando de lado, né? Muitos estão deixando, não estão levando a sério a situação. Vemos aí o país atravessando momentos caóticos. Membros de nossas igrejas sendo desprezado às vezes pelo ministério, quando em momentos de grandes enfermidades, dependendo do tratamento do SUS que não funciona. E uma igreja com 100 anos de nação, de fundação na pátria, e não mostra nenhum recurso que sirva de amparo. Isto é vergonhoso para a gente, para nós que pregamos salvação, que pregamos amor, que pregamos misericórdia. Muitos evitam de falar, né? Aí, quando sai o problema das divisões, das emancipações, acham que são fatos que acontecem por rebeldias, né? E outras consequências, mas os fatores que precisam ser falados é deixado de lado, né? Porque se falar, aí é marxista. Isso é uma vergonha, né? São assuntos que têm que entrar e estar em pauta. Vemos nossas autoridades sendo chamadas a atenção para casos de igreja, né? Onde pastores recebendo altos salários, salários que é para igualar com o presidente da República. Isso é vergonhoso, enquanto
às vezes obreiros sacrificando suas vidas com migalhas para fazerem a obra de Deus. São diferenças que apontam para isso. Sincretismo. Sincretismo aqui fala disto. Isto é vergonhoso para a igreja que prega a salvação em Cristo Jesus. Aqui ainda o terceiro ponto. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus e os samaritanos, apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino de Deus, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana e de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, coração do homem. Na parábola do bom samaritano, ali nós vamos aqui já encerrando, mas Jesus, para mostrar a misericórdia e quem é o próximo, então ele faz aquela linda parábola. Então aquele doutor da lei entendeu muito bem. Uma outra razão interessante é, Jesus ele cita ali o levita, ele cita o sacerdote, e ele cita o levita, o sacerdote e o doutor da lei que estava com Jesus conversando. Então esses três, dentro do princípio judaico, eram os três que ficavam na linha de frente da organização sacerdotal, da adoração a Deus no templo. E como não entender o que é misericórdia e ocupar um lugar de tão grandiosa honra a serviço de Deus? Então, que esta palavra sirva de advertência para toda a liderança e que o nosso coração possa voltar a mostrar verdadeiro amor, verdadeiro sentimento humano, que possamos fazer diferença. Que
Que Deus em Cristo Jesus abençoe. E eu peço que compartilhe este vídeo com o máximo que você puder, em nome de Jesus.